Olá, sejam bem-vindos à Jornada da Memória e do Patrimônio. Eu sou Cíntia Julie e nessa quinta-feira, 10 de março de 2022, vamos apresentar o nosso terceiro e último episódio. A Jornada da Memória e do Patrimônio tem como objetivo discutir a memória e a preservação da cidade de Jequié, por intermédio de encontros online com transmissão nas plataformas digitais de streaming. O evento acontecerá durante 3 episódios, com participação de palestrantes, pesquisadores e outros agentes culturais. Esse projeto conta com o apoio financeiro, Prêmio Cultura na Palma da Mão, Programa Aldir Blanc, Bahia, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Nesse terceiro episódio, contaremos com a participação de Antônio Varjão Matos, que discutirá sobre a preservação da memória e do patrimônio cultural de Jequié. A discussão será permeada pela necessidade de preservação do patrimônio material de Jequié, que compreenderá desde a sua imponente arquitetura até as suas belezas naturais. Antônio Varjão Matos é museólogo e integrante do Conselho Curador do Museu Histórico de Jequié, João Carlos Borges. Integrou o Conselho Municipal de Cultura de Jequié, é especializado em arte e patrimônio cultural e em gestão cultural. Varjão, nos conte sobre a necessidade de preservação patrimonial e material de Jequié, compreendendo desde sua imponente arquitetura até as suas belezas naturais. Não podemos falar de patrimônio e memória sem citar o professor Emerson Pinto de Araújo, que além de escrever esse livro, A Nova História de Jequié, escreveu vários outros livros falando sobre a história desse município. E, falando da história desse município, ele está também preservando a memória. Eu peço licença para ler um trechinho de um parágrafo do professor Emerson. Infelizmente, não faz muito tempo, uma diretora que não estava preparada para o exercício do cargo, mandou incinerar vários livros e exemplares de jornais antigos de Jequié, sob a alegação de que se tratava de velharia. Ficaram os volumes novinhos, pouco manuseados, muitos deles de conteúdo sofrível. Uma lástima, ou melhor, um crime inominável perpetrado contra a cultura e memória jequiéense. Louvem-se os esforços e a dedicação do jornalista Raimundo Meira Magalhães, que ao lado de outros abnegados, acumula relíquias do passado no afã de resgatar num museu os elementos indispensáveis à reconstituição do passado histórico de Jequié, onde existem vários hiatos a serem preenchidos. Os primeiros passos já foram dados, muito embora ainda existam muitos obstáculos a vencer, já que muita gente que não conhece o dinamismo dos museus modernos continua abraçando a ideia de que os mesmos nada mais representam do que depósitos de coisas velhas. Quando o professor Emerson escreve esse capítulo, ele está falando da diretora da Biblioteca Municipal. E, assim como existem pessoas como o professor Emerson, que escrevem livros como esse, para procurar preservar a memória, existem também pessoas que infelizmente acabam destruindo, como essa diretora que foi citada no livro dele. Mas também vou pegar um gancho na palavra do professor Emerson e falar do Raimundo Meira Magalhães. Raimundo Meira Magalhães, ele era filho de Henrique Meira Magalhães, que era jornalista e que junto com
Adalto Cidreira e outros jornalistas, eles tinham a ideia de criar um museu histórico aqui em Jequié. Eles já tinham começado a coletar algumas peças para o acervo e eles também receberam, chegaram até eles um acervo que foi de Vicente Grilo. E nesse acervo constam fotografias, jornais e documentos antigos. Infelizmente, esse acervo não chegou até eles completo, pois acabou se extraviando algumas coisas, outras coisas foram destruídas, mas seu Raimundo Meira acabou herdando esse trabalho do pai dele, Henrique Meira Magalhães. Seu Raimundo deu continuidade ao trabalho que se iniciou com Henrique Meira e com os outros jornalistas, e ele acabou conhecendo a professora Heronildes, que também tinha já um acervo formado e tinha essa ideia também de criar um museu. Os dois se uniram e começaram a trabalhar em prol de se fazer um museu histórico aqui em Jequié. Conheceram em Salvador uma diretora do IPAC e um museólogo, que, conversando com eles, deu a ideia de formar uma associação de amigos do museu. Eles voltaram para Jequié e aqui eles criaram a ASAM, Associação de Amigos do Museu. Convidaram várias pessoas para essa associação. O irmão de seu Raimundo, Carlos Eden, foi um deles. Elias, sobrinho de Raimundo Meira. Elias, inclusive, até hoje continua na ASAM. E eles deram continuidade ao trabalho de coleta de objetos, pedindo objeto a pessoas daqui do município para poder formar o acervo do museu. E conseguiram formar um acervo. Seu Raimundo ficou como presidente da associação e a professora Heronildes como vice. Conseguiram, através do governo do estado e da Secretaria de Educação, o prédio que funcionava antigamente, o antigo Grupo Escolar Castro Alves, para ser sede do Museu Histórico de Jequié. No dia 19 de junho de 2006, eles conseguiram inaugurar o Museu Histórico de Jequié João Carlos Borges, ou seja, o seu Raimundo Meira, a professora Heronildes e todos que fizeram ou ainda fazem parte da Associação de Amigos do Museu têm um papel muito importante na preservação da memória e do patrimônio de Jequié. Mas outras pessoas também ajudaram e continuam ajudando a preservar essa memória e o patrimônio. No ano de 2012, a gestão municipal fez um concurso público. Nesse concurso constou o cargo de museólogo. Em 2015, após assumir o cargo, o museólogo encontrou o museu fechado. Batalhou junto com toda a equipe e, a partir de 2016, o museu foi reaberto com o primeiro seminário de museologia de Jequié. Em 2017, a gestão municipal conseguiu inaugurar a nova expografia do museu, ou seja, nova exposição com painéis novos, com expositores novos. As fotografias que antes eram expostas originais, agora são expostas como protagens e as originais estão todas guardadas em reserva técnica. Inclusive, foi feito por esse museólogo e mais duas museólogas de Salvador, durante um ano, um inventário de todo o acervo do Museu Histórico de Jequié. A gestão passada da Secretaria de Cultura
do município, também conseguiu criar uma lei que procura preservar o patrimônio histórico do município. Essa lei foi assinada em 24 de outubro de 2017 e é um grande passo para a preservação do patrimônio e da memória de Jequié. Além disso, a gestão anterior ainda conseguiu criar o cargo de diretor ou diretora de patrimônio e também, mesmo não tendo empossado esse diretor ou diretora, conseguiu fazer alguns tombamentos e registros de patrimônio municipal. Tombamento é através dele que se procura preservar um patrimônio, através de um tombamento ou de um registro. Tombamento é quando é um patrimônio material, ou seja, um patrimônio físico. Para ser mais específico, mais fácil de se entender, é aquilo que nós podemos tocar, podemos ver, como por exemplo a Igreja de Santo Antônio, o prédio do Museu Histórico de Jequié, é um patrimônio material. Patrimônio imaterial é aquilo que não é físico, como por exemplo as celebrações, as festas, né? Por exemplo a festa de Santo Antônio, o saber fazer, o ofício de saber fazer do bolinho do acarajé, saber fazer o pão de queijo de Minas Gerais, isso é o patrimônio imaterial. Então a gestão anterior conseguiu fazer o registro do patrimônio imaterial, né, festa de Santo Antônio, ou seja, a festa de Santo Antônio foi registrada como patrimônio imaterial de Jequié. A gestão anterior também conseguiu fazer os tombamentos da casa que antigamente ficava a Secretaria de Cultura e Turismo, é um prédio antigo na ladeira da Balança. Conseguiu tombar também o painel do artista Lênio Braga, que fica na estação rodoviária. Inclusive foi muito importante ter sido feito esse tombamento, porque um pouco antes estavam querendo derrubar esse painel para ampliar os sanitários da rodoviária. Conseguiu também fazer o tombamento da casa que foi de Nestor Ribeiro e que hoje é a Secretaria de Cultura e Turismo. E também houve conversação com a Câmara de Vereadores para que fossem retirados aqueles vidros da fachada da Câmara, para que fosse tombada a fachada. Só que não conseguiu até o momento. A Secretaria de Cultura e Turismo dessa gestão tem tido um papel muito importante na preservação da memória e do patrimônio de Jequié, a começar por empossar a diretora de patrimônio, que organizou sua equipe e estão trabalhando bastante nesse sentido. Algo bastante importante também é que estudantes do curso de Meio Ambiente do Colégio Polivalente estão estagiando na Secretaria de Cultura e Turismo e trabalhando em prol dos tombamentos e dos registros dos patrimônios. Trabalhando pela memória, muito importante citar que a Secretaria de Cultura e Turismo fez um projeto chamado Quem Foi? Nesse projeto procuram nomes de pessoas que foram importantes na história de Jequié, mas que não tiveram talvez muito nome como políticos, etc. Por exemplo, Baianão, Raimundo Meira, eles irão dar nome a ruas do município. Esse projeto já encontra-se na Câmara de Vereadores para ser votado. Outro projeto também bem interessante é a criação do CEDOC, que é o Centro de Documentação. No CEDOC ficarão toda a documentação referente à história do município. Ficará tudo em apenas um lugar, impedindo que aconteça o que aconteceu no passado, com documentos sendo extraviados, outros documentos sendo destruídos.
Secretaria de Cultura e Turismo também está trabalhando para fazer o registro do ofício de vassoureira e vassoureiro. Não só vassoureira e vassoureiro, porque eles só não fazem vassouras, mas também fazem abano, fazem esteira, chapéu de palha, né? Chama-se ofício de vassoureira ou vassoureiro, mas eles fazem tudo isso, ou seja, esse artesanato que tem uma origem indígena é muito importante. Por que é muito importante? Porque tem vindo de pai para filho. E esse trabalho que tem sido feito pela equipe tem se demonstrado enorme. Por quê? Porque em várias partes do município de Jequié tem se encontrado pessoas que sabem fazer esse ofício. Então, justamente por isso, também a Secretaria de Cultura, através da Diretoria de Patrimônio, pensa em não somente fazer um registro municipal, mas também pedir um registro estadual, através do IPAC, em Salvador, e também um registro federal, através do IFAM. A Secretaria de Cultura também tem trabalhado para fazer o registro da reza de São Sebastião, que é uma reza que é feita por Dona Neuza no Joaquim Romão. Inclusive existe uma procissão também. Então será muito interessante eles conseguirem fazer esse registro. Além disso, também se está trabalhando no tombamento da Igreja de Santo Antônio, tombamento do prédio do Rotary, da Pedra Santa, da Pedra do Curral Novo, do prédio do Teatro Municipal e do prédio da antiga biblioteca, onde hoje funciona o quartel da Polícia Militar. A vereadora Moana pediu o tombamento da Ponte de Newton, porém a Secretaria de Cultura e Turismo já tinha intenção de fazer esse tombamento, mas estão fazendo um estudo mais ampliado para que seja feito um tombamento em conjunto, não só da Ponte de Newton, mas também da Caixa d'Água, da Casa de Máquinas e de uma casa de pouso, ruínas de uma casa de pouso que existe no Baixão, para que seja feito o tombamento de todo um conjunto do que pertenceu à antiga estrada de ferro de Nazaré e que ainda existe em Jequié. Trabalhos estão sendo realizados com a intenção de ser criado o Conselho de Patrimônio do município. Inclusive já encontra-se no jurídico e também está sendo conversado com o IPAC para que seja feita a sensibilização da população, ou seja, fazendo educação patrimonial, trabalhos de educação patrimonial com a população, para que cada vez mais a própria população possa começar a preservar a memória e o patrimônio de Jequié. Com cada gestão dando um pouquinho, cada gestão se doando, cada gestão trabalhando bastante, acredito que com o passar do tempo Jequié vai conseguir ter sua memória e seu patrimônio preservados. Antônio Varjão Matos, obrigada por sua participação. Assistam aos 3 episódios do projeto A Jornada da Memória e do Patrimônio em nossas redes sociais, Facebook e Instagram.